Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, boa noite meu amigo, boa noite minha amiga, bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. Daqui a pouco, João Ribe Palharim trará uma mensagem muito importante, uma mensagem crucial para você aumentar a sua fé. Então não perca, porque agora no início do programa e desde já, eu quero convidar você de São Paulo a estar conosco amanhã na sede nacional da Comunidade Cristã Paz e Vida. João Ribe Palharim estará pregando a palavra de Deus às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. Ele vai estar orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua loja, pela sua prosperidade, pela sua cura e libertação. Além disso, você vai ganhar o livro Paráclitos. Você vai compreender quem é o Paráclitos e o que ele deseja, o que ele pode fazer por você. Se você não tem este livro, garanta o seu amanhã, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, onde todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. É isso aí, então amanhã às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite na sede nacional da Paz e Vida, onde eu também estarei esperando por você para fazer a unção com óleo sobre a sua vida. Não falte, vai ser uma bênção. E agora vamos à mensagem. Eu quero te perguntar uma coisa. Já parou para pensar quantos sonhos são desfeitos pela morte? Quantas alegrias, quantos momentos são impedidos pelo fim da vida? Imagine quantos risos, quantas emoções, quantos planos, enfim, quanta vida é cancelada pela morte. Dizem que existe solução para tudo, menos para isso, a morte. Essa entidade sinistra e nefasta parece ser imbatível, insuperável. Mas mesmo a morte deve ceder, se render e se curvar quando se depara com o autor da vida. Você vai assistir agora a uma impactante mensagem de paz e vida com João Ribe Palharim. Mas antes, para aumentar ainda mais a sua fé e preparar o seu coração para a mensagem de hoje, eu quero que você assista a esse testemunho do Edmundo Nogueira, sua esposa, sua família e o que Deus fez por ele na paz e vida. Acompanhe comigo. Testemunhos de Paz e Vida. Qual o seu nome completo? Edmundo Nogueira dos Santos. Ô Edmundo, o que é que aconteceu com você? Com 26 anos eu descobri que eu estava com chaga, né? Mas até uns 40 e poucos anos eu continuei. Aí depois fiquei com um pouco de falta de ar. Aí depois eu fui nos médicos aí particular e tal, eles... Deu uns remédios e melhorou um tempo, mas depois eu comecei a ficar muito... Ele não descobria.
Aí fui pro unicórnio, amor. E lá eu fiquei um tempo lá e tal, mas ele falou, olha, não vai dar mais para vencer essa situação, porque eu não podia mais tomar água, eu não estava com a pressão em 6. Aí eu cheguei no médico, ele falou, você precisa se internar para tirar água, né? Aí eu falei, água da pleura. A coisa estava feia. Muito feia. As válvulas já tinham estourado, né? Aí eu falei para ele, doutor, nunca mais eu volto aqui. Ah, não. Eu falei, não vou voltar mais. Aí ela arrumou um outro médico, ele chegou lá e falou, olha, você tá com as válvulas estouradas, não tem mais jeito. Comecei a fazer lá os injeções, aquelas coisas que a gente tem que fazer, né, para recuperação e tal. Ele não tinha força. Ele não tinha força e tinha que fazer uns exercícios para conseguir ficar vivo. Então o médico tinha falado para mim que ele tinha de vida só 6 meses. E ele não sabia, eu não contei para ele nem para ninguém da família. Eu sofri muito, chorava muito. Mas eu orei muito a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos obreiros daqui dessa igreja, que me ajudou muito. A vida do pastor João Ribe, que me ajudou muito em oração. Então eu agradeço a Deus por essa igreja, agradeço a Deus por esses obreiros que me ajudaram muito. Porque foi Deus mesmo que fez um milagre na minha vida e na vida dele. Ele tinha quanto tempo de vida? Ele tinha 6 meses. E ninguém sabia disso? Só eu. E eu não contei pra ninguém. Foi uma guerra espiritual mesmo. Estava quase morrendo. Mas eu vinha pra quê? Ele ia pra igreja, ele não saía daqui. Eu não saía. Ele ficava com falta de ar no banco aí. E ele não saía do banco. Ele não saía daqui em momento algum. Em momento algum ele saía daqui. Ele ia pro hospital, voltava pra aqui do banco. Mesmo você sabendo que ele tinha 6 meses de vida, você deixava ele vir à igreja? Deixava ele vir à igreja. Porque como eu sou supervisora de vendas, eu viajava muito pelo Brasil inteiro. E meus filhos que ficavam aí, a minha sobrinha, que é a Joelma, ficava com eles, o pessoal ficava com ele. A minha irmã, agradeço muito a Deus pela vida deles. E eu ia viajar e a turma ficava comigo em casa. E eu ficava em oração o tempo todo. E quando o médico me chamou, falou que tinha 6 meses de vida, foi uma loucura na minha vida. Eu chorei muito, eu não sei o que seria da minha vida. Meus filhos estudando, e eu sofri muito naquela época. Muito mesmo. E um dia eu cheguei aqui, ele estava internado, cheguei, sentei naquele banco ali, estava chorando naquele banco. O pastor João Ribe me viu, eu chorando, desesperada, e perguntou para mim, filho, o que você tem? Eu falei, pastor, meu marido está internado, está desenganado pelos médicos. Ele falou para mim, eu não posso ir lá porque eu vou viajar, mas eu vou mandar os obreiros lá. E colocou a mão pro lado do hospital e orou. Depois daquele dia, tudo abriu os caminhos. 6 meses de vida. Hoje, para a gente concluir o testemunho, está fazendo quanto tempo? 18 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não voltou mais no hospital? Não. O mais importante de tudo é que quando eu voltei do hospital, que eu entrei na garagem, até a mulher abriu o portão, mas mais que eu senti mesmo foi quando ela abriu a porta da casa. Eu senti que Deus me levantou, dizendo, ó, você estava morto mesmo, você estava na cova. Eu senti aquela... Não é uma coisa que alguém me... Não, eu senti Deus me falando, ó, me levantou assim e mostrou. Você estava morto mesmo, você ia morrer. Ele me tirou de dentro da cova. Eu vi ele eu senti um temor tão grande quando ela abriu a porta. Foi como se tivesse abrido a sepultura lá para eu descer. E eu senti isso e eu entendi que Deus me livrou. E Deus tem me dado graça. Eu vejo pessoas novas. Eu sinto que Deus me dá graça. Mesmo com 68 anos, eu levanto 4h30 da manhã, mas ela aqui, faço ginástica, faço esteira, faço abdômen, faço peso. E Deus, Deus tem me dado graça. Vamos aplaudir, igreja. Oh, glória. Grande testemunho. Parabéns. Quantos anos você tem? 20. Então, você era pequenininha quando seu avô passou por tudo isso? Sim. Tinha 2.
Não morreu. Não morreu. Tá aí. Vai ver os netos. E você é a sobrinha dele. Então você acompanhou tudo isso? Sim, tudo isso. Eu vim aqui com ele e ela pequenininha queria ficar no colo, ele não podia carregá-la. A gente ia lá pra fora, abanava ele, pra glória de Deus ele tá aí. Tinha que abanar o Ed. Porque ele não aguentava muita falta de ar, não podia tomar água. Não tinha, né? A coisa era feia. Isso. E a gente vinha eu, a Ingrid e ele, a gente sentava aqui na frente, às vezes ia lá fora, ficava no carro, abanava ele, voltava e não, ele e o pior é que a senhora sabia que o médico deu apenas 6 meses. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A palavra do médico é uma, mas a de Deus é outra. Realmente impressionante o que aconteceu com essa família, o que Deus fez por este homem. E aí, você quer saber quem é o autor da vida? Aquele que cancela a morte, aniquila e vence para sempre o poder da morte? Então receba com carinho o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida e a mensagem de hoje. A morte cancela a vida, a salvação cancela a morte. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: a morte cancela a vida, a salvação cancela a morte. Você pode pegar o Evangelho aí? Abra então, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Está escrito o seguinte: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vou ler de novo. E aconteceu, pouco depois, ir Jesus à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém? Quem crê nisto que eu acabei de ler? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que pudermos dar agora. E você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/JoãoRibe, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou no aplicativo da Rádio Feliz no seu celular, junte-se a nós agora e aplauda também ao Senhor. Isso, ó, você faz parte da grande multidão que anda com Jesus. Então aplauda mesmo, glorifica. As nossas palmas melhoram quando a gente olha para o céu e diz: glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos, isso. Diga glória, glória ao teu nome e continua aplaudindo. Pai, olha que coisa linda. Não é só aqui não. Em todo lugar, até fora do Brasil, tem gente te glorificando. Abençoa cada vida que te exalta agora. E sobre cada uma delas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai Santo,
Em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito venha e tome a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Quero que o Senhor fale com cada vida aqui presente e com quem está à distância, ouvindo ou assistindo. Eu quero que a tua palavra vá agora, retira todo impedimento, tudo que atrapalha a pregação da tua palavra seja removido agora, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Essa cidade de Naim ficava a 9, 10 quilômetros de Nazaré. Nazaré, como você sabe, foi a cidade onde Jesus cresceu, onde ele passou praticamente toda a sua vida. Por isso que até era chamado de Nazareno. E Nazaré fica na Galileia, e Naim também fica mais para cima na Galileia, mais perto ali da Síria, a 9 quilômetros de Nazaré. E Jesus foi para Naim. E essa cidade de Naim, na época de Jesus, tinha uma única estrada. Todo o trânsito era feito por essa única estrada, tanto os que entravam na cidade como os que saíam da cidade. Só uma estrada, porque Naim não era uma grande cidade, na verdade parecia mais uma aldeia com pouquíssimas residências. E Jesus, com uma multidão alegre, festiva, está indo na direção da cidade de Naim. Os seus discípulos estão juntos e com ele uma grande multidão. Ele foi para essa cidade chamada Naim. A multidão que está ali com Jesus é uma multidão que canta, é uma multidão que comemora, é uma multidão que vive os milagres de Jesus o tempo todo, diariamente. Eles estão felizes porque acompanham Jesus e só veem maravilhas. Jesus toma conta daquela multidão festiva, daquela multidão alegre, e Jesus está indo na frente, ao lado dele os discípulos e a multidão atrás. Uma multidão que canta, uma multidão que pula, uma multidão que louva a Deus, uma multidão onde não tem nenhum doente, uma multidão onde não tem nenhum endemoniado. Não que antes não tivesse, mas os que estavam doentes naquela multidão foram curados por Jesus Cristo. Os que eram perturbados foram libertados. Então, aquelas pessoas só comemoram, cantam, louvam, se alegram. E Jesus, como pastor daquele rebanho, está conduzindo as ovelhas. E ele pega essa única estrada que entra na cidade de Naim. Mas quando Jesus está perto do portão principal da cidade, tem uma outra multidão vindo em sentido contrário. E não é uma multidão alegre, não é uma multidão festiva, não é uma multidão que comemora. Essa multidão que está saindo da cidade de Naim é uma multidão que chora, é uma multidão que lamenta, é uma multidão que grita de dor, é uma multidão sofredora. E na frente daquele rebanho de sofredores está uma mulher viúva, vestida de luto, e chorando muito. Aliás, ela é a que mais chora, ela chora muito. O Evangelho nos conta que ela era viúva, e agora está na frente daquela multidão, ao lado do esquife do filho. Não era um caixão como nos dias de hoje, com madeira bem trabalhada. É como se fosse um cesto de vime grande. E era um menino, um adolescente que estava lá, morto. E o Evangelho diz também que era o filho único daquela mulher viúva. E ela se desespera, ela chora. Nunca, nunca, nem nos piores pesadelos,
ela imaginou que depois de ter sepultado o marido, iria um dia levar o seu filho pequeno para o mesmo cemitério, para colocar o cadáver do seu filho ao lado do cadáver do seu esposo. Aquela mulher estava com a vida arruinada, a morte acabou com ela, a multidão chorava com ela, a multidão uivava com ela, porque era muito triste, era um povoado pequeno, todo mundo se conhecia, e ninguém se conformava com aquela desgraça. Não tem muito tempo, essa pobre mulher sepultou o marido, e agora vai sepultar o filho, ela vai ficar sozinha. Todo mundo lamentava, era uma multidão muito triste. Naquela multidão triste, só uma criatura comemorava: a morte. A morte. Há um mistério sobre a morte. Você a vê retratada em vários lugares pelos artistas, como se fosse uma caveira segurando uma foice, uma caveira com um capuz, mas é uma maneira assim de ilustrar a morte. Mas não resta dúvida nenhuma que a morte é uma entidade. A morte é uma entidade. E a morte estava na frente do cortejo. Ninguém podia vê-la. A morte era a única que comemorava e que se gabava de ter causado tanto sofrimento naquela pobre viúva. Pela segunda vez, a morte entrou na casa daquela mulher, matou o marido dela e agora acabou com seu filho. A morte está se regozijando, triunfante. A morte segue na frente, ela tem poder sobre os seres humanos. A multidão está saindo de Naim, e justamente naquela mesma estrada, na única estrada, aquela multidão triste, chorosa, aquela multidão sofredora, vai se encontrar com a multidão conduzida por Jesus, que é totalmente diferente. Há um contraste gritante. Desse lado aqui, saindo de Naim, choro, lamento, tristeza, luto, dor, sofrimento, angústia, inconformismo com a tragédia. E do lado de cá, a multidão que está entrando, tendo Jesus na frente, é uma multidão que comemora, é uma multidão que se regozija, porque na frente desta multidão não está o espírito da morte, está o espírito da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está na frente da multidão, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a própria vida, Ele é o verbo vivo de Deus. E as duas multidões se encontram na saída da cidade. A multidão de Jesus, que até então regozijava e louvava e cantava, vê o Senhor Jesus se aproximar do esquife, e ele só faz um gesto assim. Ele toca levemente no que seria o caixão, aquele cesto enorme de vime. Dentro está o garoto embrulhado com lençóis, ao lado daquele esquife. A mãe que chora muito, uma dor que só uma mãe pode entender o que é. Uma dor indescritível, uma dor inexplicável. Ela está arrasada, a vida dela se acabou, foi sem esperança. Com certeza ela pensava, antes de o filho morrer, não é? Quando ela criou aquele menino, ela pensava: o meu filho vai crescer, o meu filho vai se tornar um homem, ele vai prosperar, ele vai conhecer uma boa moça, ele vai se casar, ele vai ter filhos, ele vai me dar netos, eu vou me alegrar na minha velhice. Esse era o sonho dela.
Mas esse sonho se tornou um pesadelo, porque o filho dela nem ficará adulto, é um menino, está morto. Não vai chegar nem na fase adulta, nunca vai se casar, nunca vai ter filhos, a descendência dela acabou ali naquele caixão, e ela chora muito. A vida dela foi destruída. Jesus parou o cortejo, só com um gesto, fez assim com a mão e tocou no caixão. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus não podia ter tocado naquele caixão, naquele esquife, porque a palavra de Deus, lá no livro de Levítico, diz que o ungido, o sacerdote ungido, e Cristo quer dizer ungido, uma palavra grega que significa ungido, o ungido não poderia se chegar em qualquer morto, nem pelo seu pai, nem pela sua mãe. Jesus não poderia ter tocado naquele esquife, porque isso contamina quem é santo. Mas como explicar o gesto de Jesus? Ele está se contaminando com a morte. Ele está deixando passar para o corpo dele a morte daquele menino. Porque lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, está escrito que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele veio para isso, para receber as piores coisas da raça humana. Por isso que Ele tocou no caixão. Naquele momento Ele se contaminou com a morte do menino. E o cortejo parou. E a mulher chorando muito. O Evangelho diz que Jesus, vendo aquela mãe chorar daquele jeito, se encheu de íntima compaixão. Compaixão é a capacidade de você sentir a dor de outra pessoa. Íntima compaixão é a capacidade de você se colocar na dor da pessoa. Conseguir sentir intimamente, nas entranhas, a dor daquela pessoa que sofre. Jesus sentiu íntima compaixão, imediatamente já sabia de toda a sua dor, que ela estava levando aquele defuntinho para o mesmo cemitério, para a mesma sepultura, onde o marido dela já tinha sido levado anos antes. Jesus viu tudo ali. Hoje, quando os arqueólogos escavam lá na cidade de Naim, eles encontram cavernas que eram usadas como jazigos. E aquelas cavernas são como um cemitério espalhado nas montanhas de Naim. Era para lá que o menino estava sendo conduzido, e ela levaria o cadáver do filho para a mesma gruta onde estava o cadáver apodrecido do marido dela. Era isso que ia acontecer, mas algo que ela não esperava aconteceu no meio do caminho. Jesus se apresentou ali. Jesus surgiu no meio do caminho dela. Você tem andado por essa vida, e é claro, eu sei disso, e quem não sabe, nós sabemos, que você tem caminhado muitas e muitas vezes com dor, com tristeza, com angústia, com dificuldade, como quem caminha para a morte. Desgraças e desgraças acontecendo com a sua família, com as pessoas que você ama, e você se sente incapaz, você não se conforma, porque qual é o pai, qual é a mãe que pode se conformar vendo o filho, a filha, jogar a vida numa lata de lixo, se destruindo com as drogas, com as más companhias, andando com bandidos e traficantes? Você vê a sua família sendo arrasada, destruída,
e você não pode fazer nada. Tudo que você sonhou de felicidade, que planejou para o futuro, está se tornando um pesadelo para você. E assim caminhava a tua vida, tristeza em cima de tristeza. Você andava com a multidão triste, com a multidão sofredora. Mas escute esta palavra: aconteceu algo na estrada da tua vida. Um acontecimento inesperado. Você não imaginava. Escute isso. Você estava seguindo a tua vida de tristeza, de dor, de doença, de sofrimento, mas aconteceu algo inesperado na tua vida, e você já está entendendo o que aconteceu. Eu vou dizer a si mesmo: Jesus Cristo colocou a mão no teu cortejo e Ele disse: chega de sofrimento, eu estou aqui, diz o Senhor. Eu vou parar o sofrimento da tua vida. Eu vou parar, eu vou estancar a tua dor. Eu vou parar com as tragédias que estão acontecendo com você. E Jesus não precisa de muita coisa. É só um gesto assim na tua direção. Só um gesto assim. E mesmo que a morte esteja à frente da tua vida, a morte vai ter que respeitar o autor da vida, que é Jesus Cristo. A morte vai ter que parar o seu traçado, o inferno vai ter que desviar o seu caminho, porque nessa estrada reta está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o caminho por onde você vai, é o caminho por onde você volta. Só tem um caminho na sua vida, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a tua estrada. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim, um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. É o caminho por onde você vai, é o caminho por onde você volta. Só tem um caminho na sua vida, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a tua estrada. Jesus se pôs no lugar daquela viúva, e ao invés de chorar com ela, porque a palavra de Deus diz para a gente chorar com os que choram, ao invés de Jesus chorar, Ele diz para aquela mulher: não chores. Atenção, Ele diz para você: não chore. Pare de chorar. Pare de chorar. E por que vou parar de chorar, Senhor? Você vai parar de chorar porque eu entrei na tua vida, porque eu estou com você. Não chore mais, eu estou contigo. Não chore mais, eu entrei na tua vida. Não chore mais, eu encontrei você. Pode parar de chorar, pode parar de chorar, eu encontrei você. A princípio é difícil, não, você chegar num funeral e ouvir uma palavra dessa: não chore. Jesus poderia naquele momento dizer: eu vou encomendar a alma desse menino, eu vou encomendar este corpo para o céu, para o paraíso. Não chore, viu? Eu vou fazer este teu filho entrar no paraíso. Mas Jesus não parou aquele funeral, aquele cortejo fúnebre, aquela procissão fúnebre. Ele não parou o funeral
para realizar uma cerimônia fúnebre ou encomendar aquele corpo. Ele parou o funeral e manda parar o choro também, manda parar o desespero, manda parar a angústia, manda parar tudo, porque Ele vai fazer um milagre extraordinário. Quando Jesus diz para você, pare de chorar, é porque Ele tem autoridade para enxugar as tuas lágrimas. Ele tem poder para secar os teus olhos. Ele tem poder não apenas para estancar o teu choro, mas resolver este problema que está causando tantas lágrimas na tua vida. Jesus não diz simplesmente, não chore. Ele diz, pare de chorar, porque eu resolvo o teu problema. Está chorando por quê? Porque o médico disse que você está com uma doença incurável? Chora por quê? Porque dizem que o teu filho não tem jeito, que o teu marido também não, que a tua filha está perdida. Dizem para você que é o fim da linha, por isso que você chora. Dizem para você que não tem jeito. Podem falar o que quiserem para você, mas a última palavra vem do Senhor nosso Deus. É Ele que tem autoridade para dizer o que vai acontecer. Hoje Ele te diz, não chore. Não chore, porque eu vou resolver o teu problema. E vou resolver de uma vez por todas. Mas Senhor, o meu problema é muito grande, é muito grave. O problema desta pobre mãe também era impossível de resolver. Homem nenhum na face da terra poderia resolver esse problema. Quem está na frente ali agora é homem, sim, porque nasceu de uma mulher, mas ele é mais do que homem. Ele dirá, se revelando, ele dirá que é Deus. Quando Moisés perguntou qual é o teu nome, Deus disse, meu nome é Eu Sou. Eu sou. Depois desse episódio, Jesus vai se revelar, vai dizer para todo mundo quem Ele é. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, você que está vivo, escute. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta, crês tu isto? Você crê nisto? É homem, sim, ele é homem, nasceu de uma mulher. Por isso ele pode se colocar no lugar do ser humano. Por isso que ele pôde se colocar no lugar da dor dessa mãe, que além de tudo era viúva, e que perdeu o filho único. Porque ele é homem, ele é humano, perfeitamente humano, mas ao mesmo tempo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele para o cortejo, ele para o funeral. Ele não vai encomendar este corpo, ele vai fazer um milagre. Ele não vai oficializar a morte, ele vai oficializar a vida. Versículo 14. E chegando-se Jesus, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Eu vejo Jesus de uma maneira totalmente admirável. Quando uma pessoa morre, o cérebro para de funcionar, o ouvido para de ouvir, os olhos param de enxergar, o coração para de bater, o sangue para de correr, empoça nas costas, instala-se o rigor mortis. Uma pessoa morta, você pode falar com ela quanto você quiser,
pode sacudir o morto dentro do caixão, pode sacudir a defunta dentro do caixão e gritar o mais alto que os seus pulmões puderem, e o morto não vai ouvir. Mas Jesus, que poder é este? Que autoridade é esta? Porque Ele fala com o vento e o vento obedece. Ele fala com o mar e o mar se aquieta. Ele fala com uma árvore que nem olhos e nem ouvidos tem, e a árvore vê e ouve Jesus. E aqui Ele fala com um garoto morto, dirige a palavra para o menino morto. Ele diz: moço, menino, mancebo, jovem, eu te digo, quem é que está falando? O autor da vida. Eu te digo, quem é que está falando? O Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Jovem, eu que estou falando, eu te digo, levanta-te. E a palavra entrou no ouvido do morto, e instantaneamente o corpo daquele morto foi reanimado. Instantaneamente, no abrir e piscar de olhos. E digo no abrir e piscar de olhos porque está escrito aqui no versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar. O defunto abriu os olhos e começou a falar. Foi instantâneo. Ele não voltou balbuciando palavras, ou falando com dificuldades, ou com a língua enrolada. Instantaneamente o morto ouviu a voz do autor da vida e ressuscitou na mesma hora, como se fosse um raio, como se fosse um relâmpago, como se fosse uma carga elétrica. O defunto sentou na hora, abriu os olhos e começou a falar. Que grande mensagem de paz e vida! Daqui a pouco, João Ribe Palharim continua trazendo mais direto do coração de Deus para o seu coração. Porque agora, brevemente, eu preciso fazer um convite, na verdade uma convocação para você de São Paulo, que já não aguenta mais essa situação. Você está aprisionado neste problema que parece um beco sem saída. Você já tentou de tudo, mas não encontrou uma resposta. Não consegue superar esse problema de saúde, não consegue superar este vício ou este problema financeiro, este problema profissional. Você que já buscou muitas religiões, você que já buscou gurus, você que já foi atrás de conselhos, já jogou búzios, já jogou tarô e nada funcionou. Você que sofre, você que chora, você que não sabe mais o que fazer, venha amanhã na Comunidade Cristã Paz e Vida. Amanhã, segunda-feira, na sede nacional, João Ribe Palharim vai orar e Deus vai te libertar. Deus vai te curar. Deus vai te dar prosperidade pelo poder da fé, pelo poder da oração, em nome do Senhor Jesus. Anote o endereço e os horários. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Ali perto do metrô Portuguesa Tietê, com um estacionamento gratuito à sua disposição. E você ainda vai ganhar este livro, o livro Paráclitos. O dom do pastor João Ribe é ensinar. Então, neste livro, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o Espírito Santo de Deus e como ele pode te ajudar no seu dia a dia. Esse livro aqui que é uma leitura abençoada, uma leitura simples, porém profunda, para você saber quem é a terceira pessoa da Trindade. Venha garantir o seu amanhã às 10 horas da manhã ou
às 6 horas da noite, na sede nacional da Paz e Vida, onde todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, esperamos por você. E agora, continue acompanhando a mensagem de paz e vida. O morto ouviu a voz do autor da vida e ressuscitou na mesma hora, como se fosse um raio, como se fosse um relâmpago, como se fosse uma carga elétrica. O defunto sentou na hora, abriu os olhos e começou a falar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, está escrito que o último inimigo que será aniquilado é a morte. E eu gosto desse versículo, porque ele é perfeito. A morte é o último inimigo. Eu te disse que a morte é uma entidade. A morte é o último inimigo. E a palavra diz que este último inimigo vai ser aniquilado. Atenção nesta palavra, aniquilado. A palavra não está dizendo derrotado, porque derrotado foi aqui, ó, quando Jesus falou com esse defunto e ele ouviu. Ali a morte foi derrotada. Mas a profecia está dizendo que a morte um dia será aniquilada. O último inimigo, aliás, eu diria o seguinte: o inimigo mais resistente, mais cruel de toda a raça humana, a morte será aniquilada. Aniquilada quer dizer exterminada, reduzida a nada, deixar de existir. Acredite nisso. Um dia a morte vai deixar de existir, e quem vai aniquilar com ela é o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai aniquilar a morte. E o versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. É um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, isto é, morreremos. Mas todos, atenção, mas todos seremos transformados. Num momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados assim, ó, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Você pode estar no pó da terra, mas instantaneamente você vai ser trazido de volta à vida. Você pode estar morto, o seu corpo pode ter desaparecido, mas ele vai te ressuscitar. E convém, diz a palavra, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que quer dizer isso? Nosso corpo é corruptível porque ele fica doente. Nosso corpo é corruptível porque quando a gente morre, ele se corrompe todo e é coberto de vermes e é devorado. Convém que isto que é corruptível, que pode apodrecer, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade,
E isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O último inimigo é a morte, e a morte já está derrotada e breve será aniquilada. Não haverá mais morte, muito breve, muito breve. Quando a última trombeta soar, e a trombeta soará. Jesus deu provas em vida que Ele tem autoridade sobre a morte, poder para trazer de volta à vida, não apenas o filho da viúva de Naim, mas também trouxe de volta à vida a filha do Jairo, que tinha 12 anos e morreu, e trouxe de volta à vida o Lázaro, que estava morto há 4 dias e apodrecido, e Ele mesmo, Jesus, morto, sepultado, ressuscitou no 3º dia, e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. A morte traz tristeza para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus, a morte não significa absolutamente nada. A morte não nos mete medo, e Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler o versículo 24 e faço questão de ler para você. Escute, João capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê nisso? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Quem ouve estas palavras que você está ouvindo e crê naquele que enviou Jesus, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Toda a igreja fique de pé, por favor. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim, um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê nisso? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Quem ouve estas palavras que você está ouvindo e crê naquele que enviou Jesus, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Toda a igreja fique de pé, por favor. Imagine a alegria daquela mãe de ver o filho de volta à vida, cancelar o funeral, cancelar o cortejo fúnebre, e ao invés de ir lá para as cavernas sepultar o único filho adolescente, ela vai poder voltar para casa e ver aquele filho finalmente crescer, se tornar um homem, conhecer uma boa moça, se casar, ter filhos e dar netos para esta mulher. Parecia que a vida dela tinha acabado, parecia que não tinha mais esperança, mas Jesus deu uma nova vida para ela. Ela viveu um milagre de Jesus na sua vida, e você também vai viver um milagre de Jesus na sua vida. E o milagre que Ele quer operar agora é o principal de todos. Escute, o milagre que Jesus quer operar agora é o maior de todos os milagres.
Ainda que seja muito bom fazer paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, ainda que seja maravilhoso curar cancerosos e leprosos, restabelecer a saúde de pessoas desenganadas, libertar os oprimidos, fazer maravilhas, ainda que seja tudo maravilhoso, o maior de todos os milagres ele veio fazer. É o principal da sua missão. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Para ele não existe milagre maior do que te salvar. Pegar uma pessoa que estava na estrada para o inferno e trazer esta pessoa para o caminho da vida. Para ele não há milagre mais importante do que este, de escrever o teu nome no livro da vida, de dar para você a eternidade. E digo mais, sem que você mereça. A salvação não é dada porque você é bonzinho ou porque fez algo para merecer. É de graça. É presente de Deus, é milagre. O milagre é inexplicável. Eu já recebi esse milagre. Garanto para você, é o maior de todos os milagres. Ele já me curou, já me livrou da morte, ele já fez tantas coisas boas, mas o maior milagre que ele operou na minha vida foi o meu nome escrito no céu. O meu nome está lá. E ele quer escrever o teu nome lá também, para te dar a certeza da vida eterna, a alegria da salvação. Ele tem autoridade para curar você da morte. E a morte é causada pelo pecado. E Jesus aniquila o pecado. Ele te purifica de todo o pecado. Ele arranca o vício que destrói você, o pecado que te domina. Ele faz o diabo perder força na tua vida. Ele retira a autoridade do inferno, a autoridade de Satanás. Ele te liberta de verdade. Ele te dá vida de verdade. E se você andar com Ele até o fim, Ele vai te levar para a glória. Com o corpo transformado, com o corpo restaurado, com o corpo imortal. Esse mesmo corpo. Eu não sei se você assistiu aquele filme O Céu é de Verdade. É baseado no caso real de um garoto. Ele conta, hoje já é um moço, ele conta em suas palestras e na época ele tinha 5, 6 anos só, que ele conheceu o avô dele, lá no céu, que Jesus apresentou o avô dele. Aí o pai aqui na terra, que era um pastor, pegou a foto do pai dele, a foto de um velho, e mostrou: foi esse homem que você conheceu, meu filho? O menino olhou a foto daquele velho e falou: não, e foi brincar. Então o menino está delirando. Semanas depois o menino estava do lado do pai, e o pai mexendo nas fotografias antigas, e passa uma foto lá de um jovem, e o menino de 6 anos olhou e falou: olha o vovô, eu conheci o vovô. O pai era pastor, pegou a foto: foi esse aqui que você conheceu? A foto do avô quando era jovem. O teu corpo vai ser restaurado. Você não vai encontrar gente idosa lá no céu, a não ser os anciãos que estão em volta do trono. Mas você vai voltar à juventude com o corpo eterno, glorificado, restaurado, transformado à semelhança do corpo de Jesus Cristo. E nunca mais você morrerá. Nunca mais. Tragada foi a morte na vitória, um lugar onde a morte não existe. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim, um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça.
Você não vai encontrar gente idosa lá no céu, a não ser os anciãos que estão em volta do trono. Mas você vai voltar à juventude com o corpo eterno, glorificado, restaurado, transformado à semelhança do corpo de Jesus Cristo. E nunca mais você morrerá. Nunca mais. Tragada foi a morte na vitória, um lugar onde a morte não existe. Quer viver isto? Ele te apresenta agora. Se você crer nessas palavras que está ouvindo, se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai viver a eternidade. Aliás, deixe-me dizer uma coisa, viu? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Eu estou te dizendo que a morte é uma entidade. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Vai ser a morte da morte, o aniquilamento da morte. Mas todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no mesmo lugar. Então, o que Jesus está te oferecendo aqui? Gratuitamente, a vida eterna, e o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, te oferecendo de graça. Basta você querer, basta você dizer, eu quero. Você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que dizer, eu quero a vida eterna que só Jesus Cristo pode dar. Quem quer, erga a mão direita bem alto. Todos que querem receber agora Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue mais alto a mão. Ergue mais alto a mão. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Vem aqui para frente, por favor, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está vindo, por cada pessoa que está chegando. Vamos aplaudir mais. Isso, venha. Você vai passar agora da morte para a vida e nunca mais morrerá. Eu vou te ver jovem lá na glória. Só os anciãos em volta do trono têm cabelos brancos. Meu cabelo lá vai estar pretinho ou pretinho? Como era quando eu era jovem. Se eu usar barba lá, não sei se eu vou usar barba lá, mas a minha barba não vai ser branca não. Lá a gente não vai encontrar velhos, viu? Aqui na terra o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo estraga, mas lá na glória não, nosso corpo estará transformado. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos e filhas pródigas, os que estão sem igreja, filho pródigo e filha pródiga. Jesus está voltando e você resolve ir para o mundo agora, o mundo de pernas para o ar, e você resolve ir para o mundo. Vem aqui para frente, vem para cá, volte para os braços do Pai. Isso, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quem mais vai vir? Quem mais? Vem, vem, vem filho pródigo, vem filha pródiga. Se eu te ligar aqui na terra, será ligado no céu. Eu vou orar por você e assim será feito. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E eu quero chamar os que nessa turbulência mundial estão enfraquecidos na fé. Tantas lutas, perseguições, tantos males, tanta dor, tanta tristeza, e você se deixou abater. Você pensa até em desistir. Você está cansado, cansada. Pastor Jorim, eu estou cansado. Às vezes eu penso em desistir. Você não pode desistir. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Eu não tenho opção. Eu não tenho a opção de dar um tempo. Eu não posso dizer para Jesus: vou dar um tempo, viu? Eu não posso desistir. Você que está se sentindo fraco, fraca, querendo até desistir,
Nós queremos orar por você, porque você não pode desistir, você não pode parar. Você está no caminho, você está na estrada da vida. Vem em frente, segue em frente. O Senhor é contigo. Vem aqui para frente, vem para cá. Todos que se sentem fracos, todos que estão com dificuldades de seguir na estrada da vida, no caminho, vem aqui para frente. E eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pela internet. Quero entregar a vida para Jesus aí onde você está. Você está numa cadeia, está no hospital, você está em casa ou no trabalho ou no trânsito, ouvindo a mensagem. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer? Então diga sim, eu quero, eu quero. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu convido vocês que vieram para frente a se ajoelharem diante do altar. E a igreja continue de pé, por favor. Se não puder ajoelhar, não tem problema. Viu? Não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração e quem está à distância também. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra me deu a certeza da vida eterna. E eu creio em quem o Senhor é. O Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele que venceu a morte e tem poder para me dar a vida eterna. Eu suplico, Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continue em espírito que eu vou orar agora e toda a igreja também vai orar por você. Pai querido e Deus amado, uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. E por esta alma o Senhor deu a sua vida e se entregou por amor inteiramente para ela. E agora esta pessoa também se entrega a ti por amor inteiramente ao Senhor. Então recebe esta pessoa, escreve o nome dela no teu santo livro, o livro da vida, e não permita que este nome dali seja arriscado. Ajuda esta pessoa a perseverar até o fim aqui na terra. Não permita que ela volte atrás e que nem desista da caminhada, porque só tem um caminho e ela já está no caminho certo. É só seguir em frente. Ajuda esta pessoa a perseverar até o fim. E peço não somente por estes que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, mas pelas pessoas que à distância estão se entregando e se rendendo ao Senhor e voltando para a tua casa, voltando para os teus braços. Abençoe, Pai, cada vida agora com a alegria e a certeza da salvação, em nome de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Parabéns por essa decisão que você tomou. Agora a decisão precisa se materializar, precisa se transformar em uma atitude. E se você está em São Paulo, venha amanhã mesmo na sede nacional da Paz e Vida, onde João Ribe Palharim vai orar por você. E a oração da fé vai te trazer cura, libertação e prosperidade. Anote o endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, ali pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento gratuito. Se você está fora de São Paulo, você vai poder acompanhar tudo pelo youtube.com/JoãoRibe. E se você comparecer pessoalmente, você vai levar para casa este presente,
o livro Paráclitos. Não falte, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim, um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. Será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira? Assista. A questão da oferta até hoje é polêmica e provoca muitas e muitas reações. Há pessoas que rejeitam totalmente a ideia de ofertar para Deus. Outros até aceitam a ideia de ofertar, mas não dão importância para isso, ou quase nunca ofertam. Muitos a desprezam. Tem gente até que diz, não, eu não dou oferta de jeito nenhum, imagina, ficar enchendo barriga de pastor aí, né? Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Outros criticam até, tá pedindo dinheiro. Então, eu quero que você entenda a questão da oferta. Eu sei que o assunto é bastante polêmico, mas ainda que não tenha importância para muita gente, eu quero dizer a você que para Deus a oferta é um assunto muito, muito, muito importante, muito relevante. Tanto que, na história da humanidade retratada no livro de Gênesis, este é um dos primeiros assuntos abordados. Você já deve ter lido sobre Caim e Abel. A história deles começa no capítulo 4 do livro de Gênesis. E a descrição é rápida, tanto destes dois que são irmãos, como do que acontece ali em relação a Deus e a oferta. São apenas 7 versículos nesta palavra que tratam deste assunto. E muito já se estudou sobre isso, muita gente já escreveu sobre isso, e a maior parte das pessoas não entendem o significado. E por aquilo que eu andei pesquisando, eu vi que até tem estudiosos da palavra, eruditos e teólogos, que não conseguem entender esse assunto perfeitamente. Mas eu vou decifrar para você esta palavra, porque é intrigante. 2 moços vão ofertar a Deus, numa época em que não existia nem templo, nem igreja, e nenhum sacerdote deu ordem para que eles fossem ofertar. Eles tomaram a decisão voluntariamente, e o que acontece aqui é impressionante. Deus vai aceitar a oferta de um deles, e a do outro, Deus vai rejeitar. É intrigante, mas você vai entender agora, olha só. O texto diz que o Abel era pastor de ovelhas e o Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ambos não estavam ofertando para Deus? Não era um ato voluntário de adoração? Por que Deus aceita o que Abel está oferecendo e recusa o que Caim estava dando? Hein? Por quê? Eu vou te falar um dos motivos, são vários, mas é o seguinte. O Caim era lavrador, não é? Ele seguiu a profissão do pai dele, o nosso pai também, o Adão, que lavrava a terra.
o Caim aprendeu aquela profissão de lavrador. Plantou bastante. Plantou soja, plantou trigo, plantou lentilhas, plantou verduras, pepinos, cebolas, enfim, ele fez a sua lavoura. E o Abel não era lavrador. Ele resolveu criar ovelhas, pastorear um rebanho de ovelhas. O que nós lemos aqui? Que ao cabo de dias, quer dizer, no final da colheita, o Caim foi e ofereceu uma oferta para Deus. E o Abel, olha a diferença aqui, ó. E o Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O que quer dizer isso? Que Abel foi o primeiro ser humano a retribuir para Deus uma adoração através das primícias e das ofertas alçadas. Abel foi o primeiro dizimista da história da humanidade. Qual a diferença entre Abel e Caim? É que o Abel, quando começou a criar o seu rebanho de ovelhas, fez uma oração e disse para Deus: todo primeiro filhote que nascer será do Senhor. Dele eu não pegarei a lã, nem o couro e nem a carne. Nada, porque cada primeiro filhote será do Senhor, o primogênito. Então Abel começa assim o seu empreendimento. Antes até de nascer o primeiro filhote de cada ovelha, Abel já tinha decidido que seria de Deus e que ele não poderia mexer nem tocar. Olha o temor de Deus no coração de Abel. O que o Caim devia ter feito? O Caim devia ter falado: eu vou plantar lentilhas neste campo, mas a primeira saca que eu colher será de Deus. Eu vou plantar milho neste campo, mas a primeira saca de milhos que eu colher será de Deus. Era isso que o Caim devia ter feito. Mas o Caim plantou sem fazer nenhum voto para Deus, iniciou seu negócio por conta própria, colheu bastante, né? Ao cabo de dias, ele colheu bastante, guardou tudo em seus depósitos, em seus celeiros. Aí o que o Caim faz? Ele dá uma oferta para Deus. Entende? Ele devia ter falado assim: e toda a colheita de pepinos que eu fizer, a primeira saca será de Deus. Não, ele armazenou tudo primeiro. Depois que ele armazenou tudo, ele fez uma oferta para Deus. Já o Abel não. O Abel, quando nascia o primeiro filhote de cada ovelha, ele colocava uma marca e dizia: esse não é meu, esse é de Deus. Esse eu não posso pegar a lã, não posso pegar o seu couro e não posso comer a sua carne, porque esse é de Deus. Aí quando nascia o segundo filhote daquela ovelha, já nascia um filhote abençoado, fértil, né? Um filhote saudável. Fosse macho ou fêmea, Abel dizia: ah, esse segundo agora é meu. Então foi assim que o rebanho de Abel se multiplicou muito. Aí quando eles foram ofertar, o que Abel fez? Ele foi pegando o primeiro filhote que havia nascido de cada ovelha e levou para o altar e ofereceu para Deus. Aí o Abel pensou assim: mas espera, esse primeiro filhote já era de Deus desde antes de nascer, então eu não estou dando nada para Deus. Não estou oferecendo nada para Deus. Porque esses primeiros filhotes já eram dele, eu já tinha prometido para ele. Aí Abel pega as ovelhas mais gordas, as mais bonitas, e ele coloca como oferta alçada ao Senhor. Abel diz assim: olha, essas ovelhas eu não tinha prometido para Deus, mas eu quero dar algo para o meu Senhor, que me abençoou, multiplicou o meu rebanho, que me deu fartura, me deu prosperidade. Então ele dá da gordura das suas ovelhas.
Pegou aí? Ó, Caim colheu, pepino, soja, lentilhas, trigo, cevada, né? Cebolas, colheu bastante, guardou tudo. Ah, vou dar uma oferta para Deus agora. Ele não deu as primícias. E de tudo que ele tinha, ele fez uma oferta para Deus. Abel não. Ele pegou o primeiro de cada filhote que havia nascido, de cada ovelha, e levou para o altar. É a primícia de Deus. Mas agora eu vou colocar a minha oferta. Ele colocou as mais gordas ovelhas também ali naquele altar que ele fez de pedras. Você entendeu? Aí Deus recebe a oferta do Abel e rejeita de Caim. Olha, entenda isso. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha o detalhe que está aqui. E atentou, quer dizer, Deus prestou atenção em Abel e na sua oferta. O coração fiel de Abel. Deus não recebeu apenas a oferta de Abel. Deus recebeu também o Abel. Está vendo? Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Quer dizer, Deus não prestou atenção. Por quê? Porque Deus viu o coração do Caim. Deus viu o egoísmo, a falta de temor. Então Deus não quis, apesar de Caim estar dando a oferta. Deus não quis. Deus se reserva esse direito de receber ou não a oferta que o adorador, a adoradora, vem trazer a ele. Qual é o teu coração na hora de ofertar? Você está sendo fiel no santo dízimo e na oferta alçada? Ou de tudo que Deus tem te dado, se dá qualquer coisa para Deus? Hein? Ó, quando a gente dá qualquer coisa para Deus, Deus diz, eu não quero. Eu não recebo nem a tua oferta e não recebo nem você. Agora, quando você é temente, você é fiel, Deus recebe você, que é ofertante e dizimista fiel, e Deus recebe aquilo que você está trazendo para Ele. Entendeu? E uma outra coisa importante, não havia templo na época de Caim e Abel, mas eles foram adorar a Deus com a oferta. O Abel foi além, ele deu as primícias para Deus. Pegou? Então hoje, qual é a tua primícia? Qual é a tua oferta alçada? Separe aí agora, separe. Porque Deus ele atenta tanto para o ofertante e dizimista fiel, como para o santo dízimo e a oferta alçada. Deus ele olha e vai ser uma bênção. Se ele receber as primícias e se ele atentar também para a sua oferta, ele estará te recebendo igualmente. Viu? Porque o objetivo da oferta, o objetivo das primícias é que o ofertante, o dizimista fiel, seja aceito por Deus. Então, não retenha o santo dízimo, não. Uma parte é sua, outra parte é de Deus, tá? Você tem o direito de ficar com o fruto do seu trabalho, mas, em primeiro lugar, honrar a Deus, que foi o que o Abel fez. Você quer que Deus receba a tua oferta? Você quer que Deus te receba também? Então seja fiel. Para que Deus, que é o dono da prata e do ouro, o possuidor de todas as coisas, iria querer o teu dinheiro, hein? O teu santo dízimo, a tua oferta alçada? Para quê? Não, você não está entendendo, viu? Essa é a tua confusão. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua adoração. Aquilo que você entrega para Deus como primícia é você reconhecer tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Ele que me abençoou. Então eu quero devolver para Ele as primícias. A primeira parte, Deus em primeiro lugar. Entendeu? Mas eu quero ir além das primícias, porque as primícias já são do Senhor. Eu quero fazer a minha oferta alçada. Aí Deus diz, agora sim. Eu vou receber as tuas primícias, eu vou receber as tuas ofertas e, principalmente,
vou receber você. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus não ficou olhando só para a oferta. Deus ficou olhando para o ofertante. Pegou? Então faça assim, ó. Separe o santo dízimo, separe a oferta alçada, que no mínimo é igual ao santo dízimo, e deposite para o Senhor como adoração. E você tem que fazer de uma tal maneira que Deus receba o que você está dando e te receba também. Se você fizer isso de coração voluntário, coração alegre, sabe, com aquele coração generoso e com gratidão. A entrega das primícias e das ofertas alçadas é um ato de gratidão e também de adoração a Deus. Seja grato a Deus. Eu vou colocar aqui agora, ó, a conta dos pregadores do telhado para que você deposite as primícias e também a sua oferta alçada. Mas faça de uma maneira que Deus receba você também, que Deus atente para você e para a sua oferta. Então anota aqui os dados da conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco, porque a tua oferta aqui patrocina a pregação do Evangelho nesta emissora e também em outras espalhadas pelo Brasil, bem como as emissoras de rádio. Também temos uma grande obra na internet e imprimimos milhões e milhões de livros que distribuímos gratuitamente no Brasil e em outras partes do mundo. Então quero que você deposite aqui as primícias e a oferta alçada para honrar a Deus. Faça daquele modo que Deus se agrade de você como ele se agradou de Abel. Caim, nunca mais, eu sou Abel. Diga isso. A minha oferta é como de Abel. Diga isso para Deus. Deposite então nesta conta dos pregadores do telhado. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Eu vou deixar a conta aqui para você copiar e fotografar. E se você já usa o Pix, eu vou colocar a chave Pix dos pregadores do telhado, que é o número de um celular. Ó, essa chave Pix aqui, 11 9 7737 7677. Vou manter tudo aqui para dar tempo de você copiar. Abra o aplicativo do banco no seu celular, faça agora a sua transferência bancária ou o seu Pix para esta conta dos pregadores do telhado, e eu peço que para este mesmo número de celular, via WhatsApp, você encaminhe o comprovante, porque nós iremos colocar o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. É um livro que tem o nome das pessoas que são fiéis a Deus e que patrocinam a pregação da palavra e são pessoas abençoadas. Deus vai se agradar muito de você e Ele vai te abençoar. Faça isso agora, porque Deus ama ao que dá com alegria. Anotou tudo aí? Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Ou chave Pix, o celular 11 9 7737 7677. Faça isso agora mesmo, adorando a Deus, e Deus vai receber a sua oferta, a sua fidelidade, a sua adoração, mas Ele vai receber você, principalmente receber você. Amém? Deus te abençoe e lembre-se, a sua oferta, a sua fidelidade, a sua adoração salva vidas. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus.
João Ribe Palharim. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. Bom, estamos nos aproximando do final do programa e eu vou declarar na sua vida a bênção sacerdotal. Mas antes, não se esqueça do nosso encontro de amanhã. Eu também estarei lá com o meu pai, pastor João Ribe Palharim. Enquanto ele estiver orando pela sua vida, pela sua cura, pela sua família, pela sua libertação, pelo seu trabalho, pela sua loja, pelo seu negócio próprio, eu estarei ungindo você com óleo que traz cura, libertação e proteção de Deus na sua vida. Então, anote o endereço, o programa e se compareça. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Vai ser uma bênção, às 10 da manhã e às 6 horas da noite. E você ainda vai ganhar o livro Paráclitos. Não perca esta grande oportunidade que Deus te concede amanhã, segunda-feira, na sede nacional da Paz e Vida. Vai ser uma bênção. É o dia da sua vitória. Não falte, hein? E agora sim, receba com fé, tome posse da bênção sacerdotal na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.